Bom, eu vou tentar mostrar aqui o máximo que eu puder, né, dos experimentos que eu pude fazer nas férias, né. Nas férias eu tive que ir para o litoral, mas para cuidar da minha mãe, né. Então sobrava muito pouco tempo. Mas mesmo assim, amigos lá, familiares me trouxeram sucatas, né. E eu aproveitei vários componentes, e aqui eu vou utilizar, inclusive. Já tenho vários, né, em estoque, eu vou guardando, organizando. Então eu estava testando o último vídeo, né, o levitador ultrassônico. E lá na praia eu continuei aperfeiçoando o circuito caseiro, né, o transdutor caseiro. E aí eu consegui fazer esse aqui, ó. Lá eu terminei o aperfeiçoamento dele, todo caseiro, improvisado, para uma frequência mais baixa e com uma potência igual ou até maior que o transdutor comercial. Funcionou muito bem, consegui levitação com ele. Aqui é um só, né? Depois eu faço outro, posso fazer com dois. Mas eu quero utilizar isso aqui como sensor para robozinho, né? Então por isso que eu estou aperfeiçoando, fazendo essas demonstrações. Aí depois que eu fiz os testes com esse aqui, eu retirei o BDzinho dele, o BD135, que eu utilizei no oscilador improvisado dele, para o sistema de potência para acionar o ignitor do foguete, né? Aqui o receptorzinho de radiocontrole de carrinho, né? Você pode conseguir na sucata. Antigamente eu tinha que fazer o receptor e o transmissor. Hoje em dia se consegue na sucata facilmente. Baterias de celular, eu utilizei uma para o circuitinho e a outra para o sistema de ignição. Então com isso aqui e ligado ao negativo, o negativo eu liguei aqui na barra roscada, é que eu colocaria no chão e essa parte ficaria na terra, cravado no solo, formando um aterramento. Então eu teria a antena e o terra, com um alcance de centenas de metros. Aqui poderia chegar a uns 50, 100 metros só com a antena, mas com o aterramento eu consegui uma distância bem maior. Então poderia acionar o foguete com segurança a longa distância sem problema. Mas precisa de uma área vazia. Então na área das dunas os terrenos hoje estão todos ocupados. E aí inviabilizou. Não teria como testar. E na praia, a praia estava sempre cheia. E o pouco tempo que eu tinha não teria como fazer os testes. Aí o local adequado, com bastante espaço, acabei não conseguindo. Como eu já tinha feito, já tinha se passado 1 ou 2 semanas, eu já tinha feito esse circuito improvisado aqui lá, todo no improviso, eu resolvi trazer para mostrar, né? Para não desperdiçar o vídeo. Ó, o transmissor comum, ó, bem improvisado. E aqui eu botei um palitinho de fósforo só para mostrar que eu vou acender ele à distância. Deixa eu ver se está ligado ali o receptor. Está ligado. Tá? Agora eu ligo o transmissor aqui. Ligo. E a alavanquinha aqui, ó, o mesmo circuitinho que eu utilizei no Stirling móvel, né? Então é só observar aqui que eu vou acionar ele e acender o palitinho de fósforo ali. Ligando. Aí. Ignição. Com isso eu poderia disparar o foguete à distância, né, centenas de metros, com total segurança. Se bem que o foguete que eu estava fazendo era pequeno, né? Ia ficar com uns 20 centímetros no máximo, né? Então, mas mesmo assim o alcance é bem grande. E com um combustível diferente. Antigamente eu utilizava pólvora negra, o hoje conhecido adubo de coqueiro, na época eu nem conhecia, né? Então era tudo com pólvora negra, de bombinha, de busca-pé. Se aproveitava a pólvora para fazer. Aí eu resolvi utilizar outro combustível. Eu estou utilizando o que é conhecido como microgrão, só que modificado. Eu modifiquei a fórmula para ficar mais estável, né? Só que a potência não é tão grande assim, é um pouco abaixo do clorato de potássio, por exemplo. Mas se pode fazer em casa com facilidade. É zinco em pó, enxofre em pó e uma fórmula que eu acrescento para dar estabilidade. Porque o microgrão só com o zinco em pó e o enxofre em pó fica instável. E é perigoso, extremamente perigoso. Ele pode entrar em ignição espontaneamente. Então eu aperfeiçoei a fórmula. Fiz uma quantidade suficiente para os testes e não pude testar. Mas trouxe o circuito para mostrar. E o fiozinho de ignição aqui, ó, com esse fiozinho aqui de esfregão de aço inoxidável. Eu utilizava o fiozinho de resistor de fio, né, de níquel cromo,
Mas como eu não tinha nenhum resistor de fio lá, eu resolvi improvisar com um esfregão de aço inoxidável, tá? Então é isso aí. Depois eu vou mostrar aqui mais uma coisa que eu havia feito antes de entrar em férias, pouco antes, né? O ludião. Como o amigo lá, o Carlos Melo, já tinha mostrado no canal dele, o ludião, eu não ia mostrar, né? Mas eu já tinha feito. Depois que eu vi o vídeo dele, não vou mostrar mais, já mostrou, né? Mas eu me lembrei do tempo de guri, que tinha outras versões, né? Que eu montei ali só para mostrar, então eu vou mostrar a versão normal, que já é conhecida. Tubinho de ensaio, na época eu via em livros, mas nunca consegui o tubinho de ensaio para fazer essa versão aqui. Botei uma boca de balão ali só para marcar. Então aumenta a pressão da água, ele desce, ó. Pressiona aqui com a mão, a garrafa, aumenta a pressão da água, entra mais água dentro do tubinho de ensaio, ó, que está pela metade ali de água, e ele desce. Aumentou o peso, ele desce. Soltou, aliviou a pressão. O ar que está lá dentro, que está comprimido pela pressão aqui de fora, já que a água é incompressível, ela transmite a pressão direto para a água lá de dentro. Ó, pressionou, o ar é pressionado lá dentro, aumenta a coluna de água, aumenta o peso e ele começa a subir, ó, vai largando devagarinho, ó, pode controlar, deixar ele no meio aqui, ajustar, de acordo com a pressão da mão, aumenta e diminui o peso conforme a coluna de água vai subindo ou descendo conforme a pressão da mão. O ar é compressível, o ar empurra a água de volta para fora. Já a água é o fluido hidráulico, né? Ó, incompressível na prática. Então ela transmite bem a pressão, enquanto o ar pode acumular a pressão. E aí? Isso aqui é interessante que você pode brincar com as crianças, né? Deixa eu mostrar aqui. Aí pressiona com a mão aqui e finge que tá com a outra mão tá controlando o tubinho lá, fazendo ele subir ou descer. Parece mágica. Então as crianças pequenas, né, ficam interessadas por isso, né? Na época a gente nem sabia, não conhecia o princípio. É um princípio de densidade relativa, bem simples, né? Que fazem os submarinos, né, subir, descer na água. Arquimedes, Pascal, só olhar na internet direitinho. O famoso ludião. Então eu resolvi mostrar porque eu fiz as outras versões. Na época, era esse aqui, ó, mas não com essa garrafinha pequenininha. Com aquela garrafa grande e um pedacinho de palito de fósforo. Aqui eu aperfeiçoei um pouco. Botei um aramezinho na ponta do palitinho. Então pressiona aqui, o palitinho desce. Solta. Ele tende a subir. Bem devagarinho, está no limite da pressão. Então você pode ajustar o peso dele aqui, de forma que ele desça ou suba com a menor pressão possível aqui em volta. Deixar ele bem sensível. Às vezes, com o aumento da pressão atmosférica em volta, com o aumento da temperatura, ele desce sozinho. E se o palitinho ficar encharcado de água, ele pode ficar pesado e descer também. Se o ajuste é muito crítico, ele pode descer e não subir mais. Se ele encharcar, então você pode ajustar a sensibilidade aqui. Assim como no tubo, ajustando a sensibilidade com o peso em volta dele ou com o volume de água, aumentando ou diminuindo o volume de água dentro do tubinho. Então eu resolvi mostrar que esse aqui é o único que a gente conseguia fazer na época pela falta do tubinho de ensaio. Aí eu fiz uma outra versão que eu não conhecia. Ó, esse com o balãozinho. Tá cheio mostrando na internet desses com balãozinho e uma porquinha na ponta formando peso. Esse aqui eu não conhecia, aí resolvi fazer, só que eu improvisei aqui do meu jeito. Eu cortei a tampa aqui, ó, botei uma borracha por baixo para funcionar como um sistema para pressionar aqui. Então eu pressiono aqui e o balãozinho desce. Solto, ele sobe. Ficou mais prático aqui. Pressionando, descendo, soltando, subindo. Pode controlar tudo. Ó,
soltou, apertou. Aí as minhas versões do Ludião. Isso aqui, quando nós éramos crianças, era brincadeira. Não esse do balão, né? Mas do palitinho ali. Do palitinho de fósforo. Sem conhecer o princípio, sem conhecer nada, era uma brincadeira curiosa na época, né? Tá aí. Então eu tinha feito isso e deixei pendente, né? No foguete eu tinha preparado combustível, uma pequena quantidade para fazer o teste, né? Fiz até o formato de um foguetinho só para testar. E o foguete original é bem maior, né? Uns 20 centímetros maior. E aí eu tinha que testar o combustível antes, mas nem isso eu pude testar porque o espaço lá, mesmo numa quantidade pequena de combustível como essa aqui, ó, se isso aqui dispara ou explode, pode causar um acidente, uma coisinha de nada. O foguete tinha uns 20 centímetros. Futuramente eu mostro ele, fica muito mais perigoso. Aí depois, com as sucatas que os amigos me trouxeram, um amigo me trouxe uma multifuncional, um circuito de alarme. Aí eu peguei o plástico, ó, fiz as lâminas, fiz um gerador eólico com o motorzinho da multifuncional, com um dos motorzinhos, né? E as engrenagens eu improvisei. A caixinha do plástico também com um super bonder, fiz a caixinha, tudo. E aí fiz o teste no telhado. Eu tenho o vídeo mostrando o teste no telhado. Eu vou ver se eu consigo abrir ele aqui para mostrar dentro. Aqui. Pera aí. Tirando os parafusinhos. Quatro parafusinhos. Eu fiz tudo aqui, a caixinha, tudo. Ó, consegui. Pensei que ia estar trancando. Ó, dentro dele. Paro de rolamento da impressora. Outro paro de rolamento aqui. O eixo também. Essa engrenagem aqui, essa roda dentada aqui, eu fui ajustando ela, ó, o pinhãozinho aqui de plástico, isso aqui fui eu que botei, retirei o original e botei ele, fui ajustando até conseguir a velocidade ideal. E as lâminas aqui, eu precisava de um cubo para fazer essa estrutura e fui colando, ó, empilhando o plástico, ó, cortando em quadrado, no sistema de trava, com parafusinho, ó, o eixo cortado assim, ó. Então aqui no furo, aperta com o parafusinho e trava ele. Consegui travar. Fiz os cortes. Eu pretendia botar 4 lâminas dessa, né? E como não tinha plástico suficiente, eu resolvi testar com 2, que foi mais do que suficiente. E aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui o multiteste todo baleado. Ó. Vai girando aqui. Então, com a relação de rotação com essa roda dentada grande e esse pinhãozinho pequeno aqui, eu consegui uma saída de tensão bem mais alta aqui. Passava até de 5 volts com o vento médio. Eu fiz os testes com um vento mais ou menos fraco, tinha algumas rajadas médias de vento. E aí eu pude demonstrar o funcionamento dele. Botei uma luminária de LEDzinho, né? Sem o resistor, que eu não tinha resistor lá. E funcionou como limitador de tensão. Depois eu retirei ela, demonstrando que o ponteiro ia nos limites dos 5 volts e passava. Então eu consegui até uns 6 volts, mais ou menos ali. E com o vento normal eu conseguiria manter os 6 volts tranquilamente. Podendo carregar a bateria de celular, ou acender uma lâmpada, né, uma lâmpadazinha. E luminária também, carregar a bateria de luminária e tudo mais. Então eu fiz os testes só. Mas experimental, né? Só para testar, como eu nunca havia feito ainda na prática, né? E o que conta é a prática. É tudo muito simples na teoria, né? Para mim, pelo menos, é. Agora, eu nunca tinha feito um gerador eólico, nem improvisado assim, nem tão simples assim.
E aí eu tinha mais sucatas também. Consegui mais. Aqui, ó. Retirei as fontes chaveadas, né? Do circuito que o amigo me trouxe. Ó. Consegui umas 3 fontes chaveadas e vários outros circuitinhos do alarme, que eu posso aproveitar peças, componentes, e eu vou organizando. Eu boto num potinho, boto o nome e organizo. Depois, as engrenagens. Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, um dos eixos que eu testei, ó, a roda dentada um pouco menor que aquela outra. Não foi suficiente, a rotação ainda estava baixa, tinha bastante força ali. Então eu botei uma um pouco maior que tinha. E ficou naquela medida ali que eu mostrei. Ó, várias engrenagens, rodas dentadas de tudo que é tipo. E mais, deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo menos boa parte do que eu fiz. Fiz várias outras coisas, mas é muito pouco tempo para mostrar aqui de vídeo. Motorzinho. Mais motor. Aqui aquele motor, um outro tipo de motor, igual aquele que eu utilizei da impressora. E aqui uma máquina de lavar. Eu modifiquei ele lá, aperfeiçoei e fiz um gerador. Se isso aqui botar ali naquela hélice ali, fica um gerador eólico para gerar uma tensão bem elevada. Um gerador. Transformei o motorzinho da bomba da máquina de lavar em gerador. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, que já está encerrando aqui o tempo, tá? Até lá, isso aí que eu consegui fazer, né? E mostrar agora. Então até o próximo.